Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para o Enem e para concurso público. Em primeiro lugar, claro, quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade de estar preparando esse vídeo para lhe ajudar na aprovação do concurso público do Ministério Público do Pará. E segundo, eu quero lhe convidar a assistir esse vídeo de hoje que eu preparei para você, para tirar uma dúvida, quem sabe pode ser a sua. Afinal de contas, qual é o tipo textual que a banca vai cobrar de você? Uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa? Então, se essa é a sua dúvida e você quer entender um pouco mais sobre esses itens, tá? Com exclusividade eu vou apresentar para você aqui provas cuja banca Consulplan já aplicou em outros concursos públicos, tanto a dissertação expositiva quanto a dissertação argumentativa, tá? Então, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Mas antes, claro, eu peço para que você inscreva-se no meu canal, Professor Alessandro, deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão aqui, me ajude nessa difusão do conhecimento. Então, desde já, tá? Tenha uma Ainda não me acionou, ainda não me procurou, então tá aqui o contato do Zap profissional, professor Alessandro. Então faça parte desse curso preparatório específico, tá? Da prova discursiva. Correção detalhada de acordo com a grade da banca, ok? Material em PDF, vídeos curtos explicativos e sugestão de estrutura. Então, vamos juntar esse time aí de quem já está participando e tenho certeza que já está gostando. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou ajudar até no recurso da prova de redação, tá? Então, aguarde também que já estará saindo comentário de questões de língua portuguesa. Pois bem, dissertação ou dissertação argumentativa. Então, você quer passar em um concurso público, então é muito importante que você leia o edital. Então, essa videoaula hoje que eu lhe preparei, ela se baseia no item 13.3.1 do próprio edital, que diz o seguinte: a prova discursiva será na forma de desenvolvimento de uma redação, tá aqui o tipo, tá? Do tipo textual, certo? Dissertativo, sobre tema da atualidade relacionado ao MP. Então, ao que tudo indica, por aqui, tá? Tem vestígio, tem elementos suficientes para que a banca solicite a você uma dissertação argumentativa. Por quê, professor Alessandro? Olha, questão de atualidade, temática da atualidade e que esteja relacionada à atuação do Ministério Público, normalmente são questões sociais relevantes, questões, em alguns casos, polêmicas, né? Questões que, notadamente, há aquela contradição entre o que a lei, né, que a nossa legislação, ela descreve, ela apresenta, né, nos seus escopos, e a sua efetivação, né, a sua aplicabilidade no nosso dia a dia. Tá? Mas, como eu falei, primeiro nós temos que levar o seguinte: o que acontece? A banca colocou no edital a expressão tipo, tá, gente? Então, o que acontece? A Consulplan, ela já tem prova em que ela cobra apenas o quê? O tipo dissertativo. Assim como ela já tem prova em que ela cobra o tipo dissertativo, a dissertação argumentativa. Então, uma coisa que é certa. Então, nessas provas cujo tipo é dissertativo foi cobrado, o que acontece? O que a gente observa? Se a gente for olhar na questão da grade de correção, daquilo que ela vai avaliar, a gente observa que não aparece um elemento que aparece, tá, nesse concurso do Ministério Público do Estado do Pará. Então veja bem, ó. Então aqui nessa prova que foi aplicada, ela deixa bem claro, isso na própria prova vem esses elementos, tá? Então diz, ó, o critério vão ser os macroestruturais e os microestruturais. Então veja que em nenhum momento aqui, ó, a banca ela diz que vai avaliar um item chamado de argumentação. Então isso aqui já deixa bem claro que, ó, que nessa situação provavelmente o tipo é dissertativo, tá? Tanto que, tá? Qual foi, no caso, o tipo cobrado na prova de concurso público do Tribunal Regional Eleitoral, no Rio de Janeiro? Isso aqui nós estamos falando de nível médio, ok? Vale ressaltar aqui no concurso público do Pará, o que acontece? Está no edital o quê? Ó, tá? Tanto para nível médio quanto para nível superior, estará dizendo, né? Uma prova discursiva, cujo tipo é uma dissertação, ok? Então, tá deixando bem claro aí que é tanto para nível médio quanto para nível superior. Então, olha só, qual é o estilo da banca Consulplan na prova discursiva? Ela costuma colocar textos motivadores, ok? Então, antes da frase temática, antes da frase que compõe o tema, a banca Consulplan, ela gosta de colocar textos motivadores, como esse aqui, ó. Então, o que acontece? Além disso, ela deixa bem evidente aqui, ó, no enunciado da prova discursiva, ela deixa bem
explícito o tipo textual que é para você escrever. Então, veja só, nesse caso aí, ó, de acordo com os textos motivadores anteriores, redija um texto dissertativo acerca da temática. Aí lá apresenta. Essa é a estrutura da prova discursiva da banca Consuplan, ok? Então, entre aspas, democracia na era digital, a transformação da sociedade a partir de ações reais de efetiva cidadania. Então, o que acontece aqui? Ó, que a banca, quando ela cobra de você um tipo dissertativo, tá? De maneira relativa, eu considero como tipo bem mais fácil em relação à dissertação argumentativa. Por quê? Basta você ter uma estrutura de um texto em que você consiga desenvolver todos os elementos, todos os aspectos que aparecem na frase temática, certo? Que aí você já vai conseguir construir uma dissertação. Por quê? A dissertação, basicamente, você vai explicar, você vai expor, você vai analisar aquilo que a banca colocou. Então, olha só. Outro exemplo, mais uma vez, de uma prova aplicada, a prova discursiva, tá? E vejam só o padrão da prova de redação da banca Consuplan. Então, como mais uma vez, ó, texto motivador, tá? Texto motivador, e no enunciado ela já deixa bem claro qual é o tipo que ela está pedindo para você escrever. Então, de acordo com os textos motivadores anteriores, redija um texto dissertativo acerca da temática. E aqui está a solidariedade em uma sociedade individualista e injusta. Então, uma excelente dissertação é aquela que, expositiva nesse caso, é aquela que o candidato ou a candidata ele discorre sobre todos os aspectos que aparecem na frase que compõe o tema. Ou seja, a sociedade, a solidariedade em uma sociedade. Você falou, professor, eu estou vendo que tem um elemento ali, argumentação. Perfeito, olha. Mesmo que eles colocam aqui, são dois itens, ó, argumentação e informatividade do tema proposto. Aí eles dizem, ó, o que é que os corretores vão observar na sua redação? Originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações. Isso aqui eu vou detalhar nas próximas aulas, quando nós formos falar de estrutura. Então, cada linha do texto que você escreve, nós consideramos, quando a gente vai corrigir uma redação, como uma informação. Então, quando você escreve uma linha, você está passando uma informação. Ou seja, então, se você apresenta informações não óbvias, que você apresenta um repertório de informações sobre a temática proposta, a tua nota vai lá para cima. Enfim, informatividade faz parte desse tipo textual dissertativo. Tá? Mas o que acontece? Quando a banca coloca o item argumentação naquelas outras propostas de redação, nos itens de avaliação não aparece o elemento explícito argumentação. Então, nesse contexto, é por isso que eu digo que provavelmente, tá? Provavelmente, o tipo textual que a banca vai cobrar aqui no concurso do MP é o quê? Uma dissertação argumentativa, mas presta atenção, como professor concursado e como também, tá, experiente nessa área de concurso, o que é que eu indico para você, concurseiro, concurseira? Treine os dois. Treine para uma estrutura da dissertação expositiva, em que você só vai expor, analisar os aspectos, né, que estejam presentes na frase que compõe o tema, e treine também, que é essa proposta, que é esse tipo aqui textual, tá, que exige bastante de você o que é a dissertação argumentativa. Então, se a banca quiser cobrar apenas a dissertação, beleza para você, você só vai explicar. Mas, como eu falei, pela questão do Ministério Público, pela importância dessa instituição na nossa sociedade, pela questão da atualidade, né, do tema, diz, ó, atualidade, tema atual e que esteja relacionado ao MP. Então, se você for estudar a função, a atuação, em que o Ministério Público está envolvido, tá? Isso eu já quero te convidar para uma próxima videoaula, que eu vou lhe passar os possíveis temas que a banca pode provar, você vai ver, tá, que a possibilidade de cair de a banca cobrar uma dissertação argumentativa é muito grande. Mas, como eu disse, é bom treinar para os dois. Então, com base nos itens do edital, tá aqui, ó, correção. E também, olha só, quando eu vou avaliar, por exemplo, no texto de um aluno, se, por exemplo, esse item argumentação aqui, ó, o que é que eu vou observar? Se ele desenvolve o tema e, consequentemente, o ponto de vista com argumentos o quê? Que, por exemplo, se for previsível, ou seja, informações óbvias, olha aqui, ó, não tem originalidade, não são suficientes, tá? Ou seja, não tem o que a gente chama de informatividade. É o mais do mesmo, é coisa óbvia, tá? E nesse caso aí, ó, e pouco consistente, ou seja, isso eu observo para que tipo textual, tá? Para a questão da dissertação argumentativa. Aí o que acontece, ó?
Por exemplo, dentro desse item bem aqui, ó, muito bom, um texto muito bom, ele seria assim, ó, desenvolve o tema e, consequentemente, o ponto de vista, ou seja, a tese, com excelentes argumentos. Por que eles são argumentos? Excelentes porque não são previsíveis, tá? São informações que o candidato colocou que nem todo mundo percebe. Então, ele tem uma ótima percepção da realidade, da problemática, a consistência das informações, a questão da originalidade é muito alta na sua redação. A pertinência, a relevância, a propriedade de informações. Enfim, isso aqui eu avalio para um quê? Para um texto dissertativo argumentativo. Então, estou falando isso aqui como corretor de texto, corretor de redação, tá? Como eu disse, tudo indica que a banca vai cobrar uma dissertação argumentativa, ok? Ora, ela pode cobrar uma dissertação para os candidatos, né, cujo nível seja o médio, e pode cobrar uma dissertação argumentativa para os candidatos cujo nível seja superior. Mas, como eu falei, a questão é que no edital ela não especifica. Ela diz lá que vai ser um tema e a redação vai ser o quê? O tipo dissertativo, ou seja, tanto para nível médio para nível superior. Mas aí, presta atenção nessa dica que eu estou te passando, né? Como eu falei, treine os dois. Aí, olha só, aqui, ó, já é o quê? Observa que muda um pouquinho a grade da correção em relação, por exemplo, quando a banca ela vai cobrar um texto do tipo dissertativo ou argumentativo. Aqui, ó, por exemplo, aparece o elemento pertinência, tá? A ordem do desenvolvimento e ao conteúdo programático proposto. Ou seja, isso aqui são itens que normalmente eu não encontro, por exemplo, numa dissertação expositiva. Tá? Então, olha só, a estrutura para essa prova aqui, que a banca cobrou uma dissertação argumentativa, veja, ó, o padrão continuou. Então tá aqui, ó, texto motivador, tá? Prova aplicada aí na Câmara Municipal de Caratinga, Minas Gerais, ok? Ó, texto 1, texto 2, texto motivador, e lá vai o quê? O comando, nesse caso aqui ela põe uma frase, tá? Mas tem um enunciado, e no enunciado a banca deixa o quê? Bem explícito o tipo. Então, nesse caso aqui, ó, o tipo é dissertativo argumentativo, tá? Então, com base nos textos motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo acerca do tema indignação e protestos diante da propagação de atos de violência, barbárie e desrespeito à humanidade. Cara, se nós formos analisar a atuação do Ministério Público, a atualidade os temas atuais em relação ao Ministério Público, a maioria é tema polêmico, né? Desde questões de direito ao cidadão, né? A questão de a sua atuação, por exemplo, como órgão fiscalizador da administração pública. Então, são muitos indícios de que a banca ela tem ali um leque de opções para cobrar também uma dissertação argumentativa, tá? Então, como eu falei, treine a dissertação argumentativa, que é uma dissertação que exige muito mais de vocês, tá bom? Então, está aqui, você está conhecendo aqui no meu canal, professor Alessandro, o modelo, o padrão da prova de redação da banca com o Supron. Então, provavelmente você vai, em agosto, no dia marcado para a prova de redação, basicamente você vai ter essa estrutura. Acontece da banca mudar, tá? Mas até então ela não tem mudado. Então, texto motivador e o enunciado em que ele já especifica. Então, veja, não esqueça, dissertativo e argumentativo, tá? São tipos textuais diferentes. Na dissertação, eu só explico. Na dissertação expositiva. Na dissertação argumentativa, eu faço muito mais do que explicar, do que expor. Do que expor. Então, olha só, novamente pegando o item 13.3.1 do edital. Prova discursiva será na forma de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo. Sobre o quê? Tema da atualidade. Então, você tem que ler. Você tem que estar acompanhando, tá, as situações que acontecem no nosso dia a dia. E que esses temas eles estejam relacionados ao Ministério Público. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para você os possíveis temas que a banca pode cobrar, que tenha essa tríade aí, tipo dissertativo, tema da atualidade e Ministério Público, ok? Tá? Bem fundamentado aí, tomando como princípio próprio escopo da Constituição Federal de 1988. Então, o que acontece? A banca colocou lá no dia da sua prova, no enunciado, um texto do tipo dissertativo. O que acontece? Dissertação expositiva e dissertação argumentativa, elas têm, tá,
elas têm a estrutura clássica, tá, gente? Qual é a estrutura clássica da dissertação? Seja ela dissertação expositiva ou dissertação argumentativa. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A sugestão minha, tá? Quem eu faço correção de redação, eu sempre indico, olha, eu sugiro que você escreva em 4 parágrafos. Não é uma regra, tá bom? Porque assim fica um texto de uma maneira bem mais organizada, um texto bem mais assim, para que o corretor perceba, olha, aqui no meu texto você já vai identificar o que, ó, questão da introdução, o desenvolvimento da conclusão, inclusive a questão dos elementos coesivos, que é coisas que nós vamos detalhar mais lá para frente. O que vai mudar se a banca colocar dissertação argumentativa, tá? Vai mudar alguns itens. Então, por exemplo, na dissertação expositiva, eu só analiso, eu só explico, ok? Eu só exponho aquilo que está na frase temática, na frase que compõe o tema. Agora, se for uma dissertação argumentativa, eu tenho que apresentar o quê? Uma tese, tá? Em outras palavras, é o que nós chamamos de ponto de vista. O que é a tese, professor? É o meu posicionamento a respeito da temática. É minha opinião, sem que eu me envolva, sem que eu coloque lá, eu acho, eu penso. Não. Então, nesse caso, se for um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que apresentar o quê? Um ponto de vista, além de contextualizar o tema, eu tenho que apresentar o quê? Uma ideia que eu vou defender no texto. E essa ideia, ela vai ter que estar relacionada ao tema e apoiada aqui, ó, em argumentos ao longo da redação. Ou seja, na dissertação expositiva, eu não necessariamente preciso, tá? Não quer dizer que eu não possa argumentar. Eu não necessariamente eu preciso apresentar esse item aqui. Aí eu já te adianto, professor, o que é argumentação, tá? Então, o argumento é uma justificativa que eu vou utilizar, tá? É todo o conjunto de raciocínio lógico que eu vou utilizar com uma finalidade, para convencer o meu leitor, ou seja, nesse caso o corretor ou os corretores do meu texto, a concordar com o ponto de vista que eu coloquei, a tese que eu já indico, né? Eu sugiro para que você deixe logo claro lá no primeiro texto, na sua introdução. Então, nesse caso, ó, então, na dissertação argumentativa, além de contextualizar o tema, eu vou ter que apresentar uma tese, certo? E essa tese eu vou ter que fazer o que ao longo do texto? Eu vou ter que utilizar de argumentos, ou seja, justificativas para convencer o meu leitor de que o meu ponto de vista ele é pertinente, ok? Cada argumento deve responder a pergunta por que em relação ao ponto de vista defendido. Então, deixa eu ilustrar isso aqui para você entender melhor. E outra coisa, né? Antes de eu ilustrar, além, ó, na dissertação argumentativa, além dos argumentos, é importante demais que você detalhe cada argumento, que você desenvolva cada argumento, ou seja, que você apresente estratégias argumentativas. Então, o que é uma estratégia argumentativa, professor Alessandro? É um recurso utilizado para desenvolver o argumento, com a intenção de quê? De convencer o leitor do meu texto. E aí, estratégia, por exemplo, que eu posso utilizar na dissertação argumentativa, exemplos, né, principalmente nesse caso aí, no tema, né, que nós estamos pensando aqui, ó, um exemplo que seja, por exemplo, de relevância social, né? Vamos dizer que eu quero, se o tema da redação fosse algo relacionado, por exemplo, a questão do racismo na sociedade brasileira. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui como estratégia no meu texto, naquele caso do rapaz que foi comprar um pão, por exemplo, na padaria, e foi confundido com um bandido, por exemplo. Então, isso aqui é um fato que, basicamente, todo mundo vai saber, vai conhecer. Então, quando eu estou dando esse exemplo, eu estou querendo fazer o quê? Detalhar um argumento, tá? Ou seja, um raciocínio, uma resposta, uma justificativa que eu encontrei para o meu ponto de vista. Eu posso usar dados estatísticos, aliás, eu devo usar, né? Tá? Pesquisas, fatos que sejam comprovados, citações ou depoimento de pessoas especializadas no assunto, o que nós chamamos de argumento de autoridade, alusão histórica, comparação, causa e consequência, que é uma estratégia argumentativa muito boa para a gente abordar, enfim, e outras estratégias. Professor, isso tudo vai ter que ter no meu texto? Claro que não, tá? Eu posso optar, eu posso colocar exemplo, posso colocar dado estatístico, né? Ou uma frase que tenha alguma relação com o tema. Então, olha só, aqui não é o Enem. Aqui, por exemplo, você não vai munir de repertórios
né, frase e tudo mais. Não. Aqui a ideia é que você apresente o ponto de vista, apresente a justificativa para o ponto de vista e detalhe, comente, relacione essa sua argumentação com aquilo que você está escrevendo, sobre aquilo que você está discorrendo. Então, o que acontece aqui? Ó, antes de eu lhe apresentar um bônus ainda hoje, tá? Eu já quero lhe convidar para a nossa próxima aula, tá bom? Então, me ajude aí a divulgar o meu canal, meu novo canal, Professor Alessandro, tá? Compartilhe, inscreva-se no meu canal, divulgue aí que eu vou passar para você na próxima aula aqui, ó, de prova discursivas, temas, tá bom? Temas que podem cair na prova discursiva, com base aqui no que o próprio edital da banca já deixou para você, ó. Estude isso aqui, ó, tema da atualidade e que eles têm a relação com o Ministério Público, ok? Esse que eu considero um importante órgão da nossa sociedade. Esse que, vez ou outra, eu já precisei acionar. E eu também vou lhe apresentar estrutura pronta para você usar, seja na dissertação argumentativa, tá bom? Na dissertação argumentativa, eu já tenho aqui uma introdução coringa, que se encaixa em qualquer tema e ela cabe perfeitamente aqui para você usar, ok? Então, ainda vou apresentar, fica acompanhando o meu canal, que eu vou apresentar a estrutura de desenvolvimento, que vai também lhe ajudar aqui, certo? Vamos lá. Vamos dizer que o tema seja isso aqui, ó, o combate às notícias falsas e a defesa do processo democrático. Aí, claro, a banca coloque lá no enunciado, né, a questão do Ministério Público, ok? Professor, isso aqui é um tema atual? Com certeza, né? Um período que nós estamos aí próximo de eleição, então essa questão aqui está muito em voga, ok? E o Ministério Público tem uma importância muito grande nesse item. Então vamos lá. Aí, aqui é o primeiro parágrafo do meu desenvolvimento, tá? Então entenda uma coisa, você que está se preparando para a prova de concurso público que tem redação. Eu vou detalhar mais isso aqui, mas só para você entender que aqui você vai compreender muitas coisas. Então olha só, vamos dizer que eu já fiz a introdução e agora eu vou apresentar o quê? O meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, ok? Eu vou te explicar. Se for dissertação, vai ter isso. Se for dissertação argumentativa, vai ter além disso. Então, a princípio, tá? A princípio, um parágrafo de uma dissertação, seja ele dissertação do tipo expositivo ou do tipo argumentativo, o que é que acontece? Ó? Tem que ter um elemento coesivo no início do parágrafo. Isso aqui para o parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo do seu texto, ok? Tem que ter uma informação inicial, que a gente chama de tópico frasal. Tem que ter o desenvolvimento dessa informação inicial. E tem que ter o quê? Uma conclusão. Então, olha só, entenda que a estrutura de um parágrafo de uma dissertação, ela é composta de períodos complexos, né? Eu tenho períodos simples e compostos aqui. Mas, basicamente, o que tem que ter em cada parágrafo da sua dissertação? Uma excelente dissertação. Então, não esquece. Se for a partir do segundo parágrafo do seu texto, elemento coesivo, ideia principal, ou seja, tópico frasal, ideia inicial, desenvolvimento e a conclusão. Olha o que eu fiz. Em primeira análise, deve-se discorrer sobre as causas das notícias falsas. Ponto. Nesse sentido, ou seja, eu coloco um elemento coesivo aqui, ó, veja só. Eu tenho esse, eu coloco obrigatoriamente a vírgula. E agora outro elemento coesivo que eu vou dizer, ó, nesse sentido, ou seja, eu vou explicar, eu vou detalhar essa minha primeira informação, ó. Qual foi a primeira informação que eu coloquei? Causas. Ou seja, eu vou ter que detalhar. Eu vou ter que colocar pelo menos duas causas das notícias falsas. Se eu colocar uma, opa, eu estou sendo incoerente, tá? Eu não estou desenvolvendo o texto cujo sentido dele é um todo de sentido. Então, olha só. Nesse sentido, as fake news ocorrem com frequência no Brasil, tá? No meu ponto de vista. Aí eu vou indicar aqui, ó, argumentação, tá? Então, eu fiz lá no meu texto, eu fiz a pergunta, por que nós temos as fake news com frequência no Brasil? Então, no meu ponto de vista, a causa 1 é o quê? Ó? Um alto volume de informações que nós recebemos. E nem sempre essas informações são verídicas. Então, aqui eu já estou respondendo, tá? Aqui, ó, já estou explicando o item 1, a causa 1. Tá aqui o porquê, eu poderia colocar pois. Poderia colocar outro elemento coesivo, em virtude, por causa, pelo motivo. Ou seja, então, entenda aquele conceito que eu coloquei, tá? Aqui no slide anterior. Ou seja, o que é um argumento, não esquece. É a justificativa para convencer o leitor do meu ponto de vista. Então, tá aqui, ó. As fake news ocorrem com frequência no Brasil porque existe um alto volume de informação, nem sempre verídicas, que circulam nas redes sociais.
Além disso, qual é a outra causa, tá? Para que ocorra essa questão das notícias falsas? É a capacidade limitada de o ser humano analisar essas informações. Então, veja só, é tanta informação que eu recebo nas redes sociais que não tem tempo de eu fazer o crivo. As pessoas não fazem esse crivo daquilo que pode ou não ser verdadeiro. Então, eu estou indicando aqui no meu texto que duas causas e explicando. Então, o que acontece? Se fosse uma dissertação expositiva, bastava essas informações e eu pular para cá e concluir esse parágrafo. Ok? Por quê? Eu já estou desenvolvendo os aspectos que eu estou apresentando. Eu já estou expondo. Basta isso. Entretanto, se a banca te cobrar uma dissertação argumentativa, aí olha só a dificuldade. Né? Então, prova de concurso público não tem moleza. Tá? Então, com base mais nesse critério, eu acredito que a banca pode cobrar de você uma dissertação argumentativa. Olha só, o que acontece? Como é uma dissertação argumentativa, agora, tá? Agora, o que acontece? Eu vou detalhar esses meus argumentos aqui, que eu basicamente utilizei causalidade aqui. Ó. Só que agora eu preciso detalhar. Então, qual é o recurso que eu utilizo nesse caso? Eu vou pegar um dado estatístico. Tá? Eu tenho que observar a estrutura. Olha o elemento coesivo. Segundo dados do, eu coloco o nome do instituto aqui. Se eu for colocar a primeira vez, por exemplo, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre parênteses, e IBGE, vírgula. Fecha parênteses, vírgula. De cada X postagem, né, eu vou colocar o número, numa rede social Y, refere-se a fatos inverídicos. Beleza. O que é que eu estou fazendo? Eu estou detalhando os meus argumentos, as minhas causas, os meus porquês, as minhas justificativas para que ocorram notícias falsas. Professor, basta fazer isso na dissertação argumentativa? Claro que não. Se eu quero tirar ponto, se eu quero que o corretor observe lá a consistência, eu vou ter que fazer o quê? Comentar de forma que isso seja relacionado ao que eu estou desenvolvendo no meu texto. Então, ó, os quais, é isso? São instantaneamente disseminados pelos usuários das ferramentas digitais. Então, tá aqui, ó. Eu uso esses dados, coloco ali e eu desenvolvo essa informação. Então, o que acontece aqui? Então, é muita postagem, não é isso? Uma proporção em relação de postagens na rede social e a questão de fatos de mentira, né? De boatos. E o que acontece? Eles são instantaneamente disseminados. Eu peguei e já repliquei, tá? E aí as informações falsas vão se disseminando no país. Agora, o que é que eu vou fazer? Ó? Esses números, olha o comentário. Ó. Esses números, que números, professor? Esses números que eu citei aqui da pesquisa, né? Que eu coloquei no instituto, por exemplo, IBGE. Então agora eu vou comentar aqui, ó. Eu vou desenvolver. Não basta eu só citar. Não basta eu encher o meu desenvolvimento aqui de frase de pensador se eu não relacionar com aquilo, né? Se eu não comentar no meu texto. Então, esses números evidenciam que, ou seja, esses números corroboram a, enfim, tá? Aí eu vou justificar, eu vou comentar no meu texto e depois o que acontece? Eu vou concluir. Logo, aí no caso aí, ó, por exemplo, aqui eu já posso começar a indicar a atuação do MP nesse aspecto aqui, ó. Então, professor, por que o senhor colocou MP aqui? Porque lá na introdução do meu texto eu já coloquei Ministério Público, por exemplo, tá bom? Então, logo, a atuação do MP é fundamental para o quê? Para o combate às fake news e, claro, a defesa do processo democrático. Então, olha só, aqui eu só tenho um exemplo de um parágrafo dissertativo argumentativo, o segundo parágrafo do seu texto. Então, antes de terminar a nossa aula de hoje, ok? Então, quero deixar bônus aqui um parágrafo, tá? O parágrafo 01 de desenvolvimento para o tema, o papel do MP na garantia dos direitos das pessoas idosas no Brasil. Professor, esse é um tema atual, relevante? Com certeza, tá? Então, não esquece qual é o crivo da sua prova de redação, tema da atualidade relacionado ao Ministério Público. Então, aqui você entendeu nessa aula comigo, tá? Então, eu já deixo aqui para você o quê? Então, olha só. Provavelmente, a banca vai cobrar de você uma dissertação, não é isso? Argumentativa. Mas não custa nada você treinar também a dissertação expositiva, ok? Se a banca cobrar de você uma dissertação argumentativa, é mais ou menos assim que deve ser o seu texto. Então, olha só, a estrutura aí, ó, não esqueça disso. Ó. Elemento coesivo, frase inicial, tópico frasal, desenvolvimento da frase inicial, tá?
aqui o ilustro, ok? E a conclusão, lógico, evidenciando o MP. Então, você pode colocar o MP, a atuação dele, seja ao longo do desenvolvimento, ou seja lá na conclusão, tanto faz, tá? Então, essa estrutura aqui que nós vamos trabalhar em outro momento, em outro encontro. Então, não esqueça, desde já, eu quero agradecer você que está me prestigiando. Espero que você esteja gostando das minhas aulas. Então, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e te convidar para o próximo encontro, se assim o nosso Papai do Céu permitir. Um abraço do professor Alessandro.